Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo não tenha a última palavra. O Papa Francisco publicou ontem um vídeo no canal dele, onde tem os vídeos do Papa, chamado Integridade da Justiça. E nesse vídeo, que sinceramente parece ser uma indireta, bastante direta, para o caso do Sérgio Moro no Brasil, muita gente tem criado essa relação, na verdade. Não tem como saber se é realmente o que passou pela mente do Papa, mas me parece bastante direcionado ao caso atual do Lula, do triplex do Lula, do Sérgio Moro, do conluio do Sérgio Moro com o Dallagnol, que é uma notícia internacional, é um escândalo que foi divulgado em diferentes canais de imprensa pelo mundo, na Europa foi divulgado, nos Estados Unidos, na América Latina como um todo, no mundo inteiro. Então, realmente é um caso que teve repercussão mundial, porque implicou, como vocês sabem, na manipulação do processo judicial para tirar um candidato do pleito, para tirar o Lula da corrida eleitoral e, desse modo, favorecendo o Bolsonaro e permitindo que o Bolsonaro ganhasse a eleição e também que o Sérgio Moro se tornasse ministro desse candidato que venceu. Então, sim, você tem muita coisa emaranhada aí, você tem muitos pontos que se conectam aqui e que nos levam a uma conclusão de que houve sérios interesses políticos por trás disso, que houve uma manipulação deliberada do processo judicial, e isso tem chocado o mundo. E isso tem chocado o mundo por várias razões. A primeira delas justamente por causa disso, de você ter uma justiça que não é justa, uma justiça parcial, que privilegia certos grupos em detrimento de outros. Isso é totalmente antiético, imoral e até criminoso. E por outro lado também, por causa dos desdobramentos disso nesse momento. Porque você vê, por exemplo, agora o ex-juiz, o ministro Sérgio Moro, possivelmente utilizando a Polícia Federal, que está sob sua supervisão, para investigar os jornalistas do Intercept. E vários grupos internacionais de imprensa têm repudiado agora essa perseguição contra o Glenn Greenwald e contra o jornalista Intercept. Ou seja, o negócio realmente é muito grave, é muito sério, como a gente já disse anteriormente aqui, é um abalo às instituições democráticas, é um ataque frontal às instituições, é um ataque frontal à imprensa e, de certo modo, bastante visível, manipulou também as eleições no Brasil. Então não me surpreenderia se esse vídeo fosse uma mensagem explícita, direta e clara do Papa para esse evento. Porque o Papa já se manifestou anteriormente em relação a isso, e mais esse ano ele mandou uma carta para o Lula, e tem um trecho que diz o seguinte aqui, olha: da incredulidade e do desespero para a alegria serena e profunda de quem acredita no final o bem vencerá o mal. A verdade vencerá a mentira e salvação vencerá a condenação. Então me parece muito óbvio que o Papa tem um lado nessa disputa aqui, tem uma posição muito clara e muito bem definida. E essa mensagem reverberou ontem nas redes sociais, muita gente compartilhando essa mensagem do Papa, muita gente feliz com a manifestação dele e outros escandalizados também com essa postura do Papa agora, como se estivesse defendendo o Lula e atacando o Lava Jato. Quem o Papa pensa que é para se intrometer nessas questões, Quem o Papa pensa que é para falar de injustiça ou de justiça? Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a imagem que o Papa Francisco tem projetado pelo mundo, Isso desde a nomeação dele, alguns anos atrás. Eu posso dizer que desde 1980, que foi o ano que eu nasci, então eu vi 3 papas passando pelo Vaticano. Eu posso dizer que eu não vi nenhum papa que tivesse um apelo tão grande, tão emocional e tanto apoio de não católicos como tem o Papa Francisco. Parece que ele veio para dar uma humanizada na cara do Vaticano, ainda mais em comparação ao Bento XVI, ao Ratzinger, que tinha uma imagem totalmente austera, dura, quase intimidadora, que de certo modo é uma imagem muito tradicional da igreja também, de repressiva, de dura, de fria. Então vem um Papa como Francisco que apresenta uma outra visão e um outro modelo, e eu imagino que tenha reaproximado pessoas da igreja. Eu tenho falado muito sobre isso, eu fiz vários vídeos sobre cristianismo aqui recentemente, de como parece que há uma fissura tremenda entre o que dizem os evangelhos, entre o que se registrou das falas de Jesus, ou o que supõe que Jesus tenha dito, e a prática cotidiana dos cristãos pelo mundo. É claro que quando a gente fala, por exemplo, os evangélicos, os católicos, a gente tende a generalizar, a gente tende a ter uma imagem monolítica desses grupos, mas o fato é que quando você vai analisar de perto, você vê que tem diferentes forças atuando ali dentro, tem diferentes grupos, tem diferentes visões, alguns mais progressistas, outros mais reacionários, outros mais tradicionalistas. Então uma igreja com o tamanho da igreja católica, que tem mais de 1 bilhão de fiéis pelo mundo e está presente em quase todos os países do mundo,
ela é totalmente plural, diversificada, tem diferentes correntes, diferentes orientações, diferentes ideias, e de certo modo há até alguma autonomia entre diferentes países. Além de tudo, o catolicismo é muito sincrético, então no Brasil, por exemplo, você tem católicos que frequentam terreiro, que frequentam centro espírita, que leem mapa astral, que jogam tarô, então assim, é algo muito plural, muito diversificado. E quando você tem um Papa que vem com uma mensagem de tolerância, de respeito, que se propõe como um reformista, embora não seja na prática, foram poucas medidas realmente reformistas desse Papa agora, isso meio que atrai um pouco as pessoas e dá uma cara mais humana, de fato, para a Igreja Católica. Ainda mais quando você pensa em oposição também às igrejas neopentecostais, que tem uma mensagem muito intolerante, apoiando o governante intolerante como o Bolsonaro, que tem uma mensagem muito de inferno, de diabo, falam mais do diabo e Satanás do que falam de Jesus. Mas apesar disso, apesar dessa imagem mais humanizada, isso também não impediu que o Papa Francisco se deparasse com uma série de questões polêmicas, alguns escândalos, principalmente escândalos sexuais na igreja que vieram à tona recentemente, vários deles ao redor do mundo, e ele está tendo que lidar com essa questão constantemente. Sempre que ele vai para alguns países ali, ele tem que lidar com essas questões. Na Irlanda, ele teve que responder perguntas de fiéis em relação a isso. São milhares e milhares de casos pelo mundo, de padres pedófilos, de crianças abusadas sexualmente, escândalos que remontam desde os anos 50, que foram encobertos pela igreja, que agora estão sendo desencavados. Há a questão também de tolerância em relação aos gays. O Papa já se opôs ao matrimônio entre homossexuais, embora tenha aberto uma porta para quem seja gay ser acolhido na igreja. Também se opôs ao ordenamento de mulheres como sacerdotisas na igreja, embora nos últimos dias aí surgiu uma notícia que eles estão pensando aí na possibilidade também. Ou seja, ele é alguém que se propõe como progressista, ou até aparenta ser progressista, mas na prática há poucas conquistas de fato. A conquista é mais simbólica, na verdade. Acho que é mais retórica, mais o discurso mesmo, que soa mais humano para as pessoas, soa mais aberto, mais inclusivo. E até a própria imagem dele, né, sempre sorridente, sempre, sabe, andando com pessoas mais pobres, reforçando constantemente a mensagem de que a igreja é para os mais pobres, é para os mais carentes, é para aqueles que realmente precisam de apoio. Ele chegou até a falar, né, uma frase polêmica que muita gente se escandalizou também, que são os comunistas os que pensam como os cristãos, né? Porque justamente tem essa noção de igualdade, de redistribuição de renda, redistribuição de dinheiro, que está na base dos evangelhos também. Se você lê os evangelhos, você encontra vários trechos ali no qual Jesus propõe que um rico doe todos os seus bens para os pobres, ou que você não pode servir a dois senhores, você não pode servir ao dinheiro e servir também a Deus. Ou seja, há uma constante mensagem nos evangelhos, nas palavras de Jesus, que reforça essa noção de que se você quiser ser uma pessoa boa e uma pessoa justa, você tem que se pôr no mesmo patamar da grande massa de pobres que existem no planeta. Via de regra, o Papa Francisco, até pela própria escolha do nome dele, né, que também foi bastante polêmica quando foi anunciada, né, Papa Francisco, que era a primeira vez que alguém utiliza Francisco, que é uma referência clara também ao São Francisco, que foi alguém que abandonou riquezas para estar junto com os necessitados, junto com os leprosos, junto com os pobres. Então, como eu disse, isso contribuiu para uma certa simpatia com o Papa. Por outro lado, que você vê também uma tremenda reação entre os católicos conservadores, que cada vez mais se aproximam a uma vertente mais extremada, que é o tradicionalismo radical. Eu tenho que voltar em algum momento a falar sobre isso aqui, porque você tem realmente um grupo ali dentro da Igreja Católica bastante reacionário e que propõe até que o Papa atual seja julgado como um herege, seja deposto e julgado como um herege por causa de certos pronunciamentos dele, por causa de certas posturas dele. Ou seja, isso para vocês verem como a presença desse Papa aqui e aquilo que ele representa não é unânime dentro da igreja. Há um sério núcleo de reação contra esse Papa, que realmente quer ver a queda dele e que ele seja considerado um herege. E assim como qualquer outra instituição complexa com muitos seguidores, como eu disse, você percebe essas forças, esses polos em oposição aí, em conflito, né? É como na política também, não é diferente. Na verdade, o Vaticano, embora represente a religiosidade, embora represente uma instituição religiosa, no final das contas, quando você vai ver internamente ali, há disputas políticas no interior do Vaticano, há disputas de poder, há disputas de influência. Então, assim, não dá para pensar que os padres estejam alheios a isso, né? A busca por interesses próprios, a busca por influência e por controle de narrativa no interior da própria igreja. E sempre que alguém tente levar para certo lugar, para certo espaço de inclusão ou certo espaço de tolerância, você vai ter forças realmente reacionárias que querem uma igreja fechada, uma igreja rígida, uma igreja que respeite certos dogmas tradicionais. Você pode ter, por um lado, alguém que busca na mensagem de Jesus respeito ao próximo, amor ao próximo, e outros vão buscar uma mensagem de medo, de intolerância, de pecado,
de inferno. Então é uma disputa que ocorre em diferentes ambientes, em diferentes espaços e dentro da própria religião também. Mas uma coisa é certa, o Papa Francisco está bem longe de ser unanimidade, está bem longe de ser amplamente aceito dentro da Igreja Católica, entre os fiéis, entre os sacerdotes, e quando ele toma uma posição como essa agora de apoiar o Lula, por exemplo, com a carta ao Lula, ou nessa mensagem que ele proclamou ontem também, que como eu disse, parece ser uma indireta para o Moro e para a justiça brasileira, quando ele lança uma mensagem como essa, isso obviamente inflama os ânimos e os católicos conservadores, ultra-radicais, tendem também a ficar nervosinhos aí e querer a cabeça do Papa também. Inclusive, até onde eu saiba, aqui para concluir, há um núcleo bastante radical no Brasil, conservador aí, um núcleo bastante tradicionalista no Brasil, que tem afetado a base das igrejas brasileiras, tem atacado a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem atacado também essa visão inclusiva da igreja, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de caridade, tem atacado a teologia da libertação, que é uma vertente da Igreja Católica Latino-Americana muito vinculada às esquerdas também, a essa retórica quase marxista. E como você tem uma guinada política para o conservadorismo, para a extrema-direita, isso também tem sido visto dentro da própria Igreja Católica. Dentro dessas próprias polarizações na igreja, você tem visto também uma guinada para esse tradicionalismo radical. E você tem algumas figuras influentes que fazem isso, né, que contribuem para isso, contribuem para essa polarização política dentro da própria Igreja Católica. Mas quem sabe a gente volte aqui no futuro, se vocês quiserem, tiver interesse, a gente possa voltar no futuro e discutir isso aqui, porque de certo modo também reflete esse mundo polarizado aí da política, da sociedade e dos costumes também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram esse vídeo do Papa Francisco. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem e assistirem esse vídeo do Papa Francisco. O que vocês pensam sobre esse vídeo? Se foi uma indireta para o Sérgio Moro, se foi uma indireta para o Brasil, ou não, se foi mera coincidência. Eu não acredito muito nesse tipo de coincidência, mas o que vocês pensam? Se vocês simpatizam ou não com o Papa e por quê? E como vocês observam, se vocês são católicos aí, se vocês frequentarem a igreja, como vocês observam esse renascimento ou esse fortalecimento dessas vertentes radicais, tradicionalistas dentro da Igreja Católica? Deixa aqui no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!